Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o José Gomes, o meu amigo aqui, né? Ele escreveu aqui no canal: Estudar as Escrituras todos os dias orienta o nosso caminho e molda o nosso caráter. Muito obrigado, irmão Vanderlei. Forte abraço, até amanhã. O irmão José Gomes também, ele dá aula à noite. Eu dou 5h20 da manhã, ele faz no horário mais tarde ali, 20 horas, tá bom? No mesmo grupo ali de estudo do Vem Segue. Tá bom? Se vocês quiserem entrar no grupo, só manda uma mensagem aí, eu sempre deixo meu WhatsApp no final da descrição do vídeo. Bom, obrigado aí, José Gomes, forte abraço para você. Temos também aqui a pergunta da Noêmia Granito, né? Ela perguntou falando que ela não entendia o que significa quando Jesus Cristo disse, né? Os mortos, sepultar os seus mortos, tá bom? Ela falou que assistiu o vídeo do Lucas Guerreiro meu e ainda não achou, né, a resposta ali. Eu respondi, o Lucas, eu olhei o vídeo do Lucas também, ele respondeu essa pergunta. E depois a própria irmã também, ela volta aqui, né, e faz um comentário embaixo do dela, dizendo que ela foi buscar a resposta e achou, né? Então, se ela observar bem, ela vai ver que no meu vídeo fala e também no vídeo do Lucas também fala sobre essa questão aí dos mortos, sepultar os mortos, tá bom? Agora que você achou sua própria resposta aqui, que tá certa, você identificar ali, você vai identificar com a resposta do Lucas Guerreiro e com a que eu dei também, tá bom? Então, convido você a assistir o vídeo novamente. Bom, vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36 aqui. Bom, eu vou lendo o versículo e já vou explicando. Diz assim, ó: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E estando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Primeira coisa aqui que a gente observa é que os fariseus, né, eles sempre estavam criticando Jesus, as pessoas que seguiam a Jesus, né, falava que Jesus estava blasfemando, às vezes chamava ele de várias coisas, né? Eles sempre estavam assim sendo ferrenho, né, contra Jesus Cristo aqui. E se é alguém que sempre está me tratando mal, me acusando, né, e me convida para ir comer na casa dela, qual que é a minha resposta? Não, eu tenho outro compromisso. Não, mas Jesus Cristo, ele não guarda ressentimentos, né? Não estou dizendo que foi esse fariseu, mas a gente vai perceber que esse fariseu também pensa mal a respeito de Jesus Cristo. Nessa mensagem aqui a gente vai perceber isso, tá bom? Mas Jesus Cristo de prontidão vai lá e aceita o convite de ir almoçar lá na casa dele, ou jantar, né? Então, uma das coisas que os fariseus chamavam Jesus era de blasfemar, e outra também de enganador, né? Que ele enganava as pessoas. Porém, a gente vai observar ao longo do ano aqui que Jesus Cristo também ele é bem duro com os fariseus, né? Por causa da maneira que eles tratam a lei ali e critica as outras pessoas. Então Jesus Cristo é bem duro com eles também, né? Chama ele de raças de víbora, né? Uns condutores cegos, né? Então a gente sempre vai ver isso aqui no Novo Testamento. Então vamos lá. O que me chamou a atenção aqui é que mesmo tendo essa rixa, né? Mais da parte dos fariseus, né? Não é que Cristo ele tinha rixa contra os fariseus, mas ele usava de justiça e pulso firme quando eles vinham com essas conversas aqui, tá bom? Mas o interessante é que mesmo assim Jesus Cristo aceita o convite, né? Se é eu, como eu poderia dizer, né? Eu ia dizer assim: ah, não, eu tenho compromisso, não dá para ir almoçar ou jantar na sua casa, não, né? Mas não, ali prontamente Jesus Cristo foi e aceitou o convite. Continuando aqui o versículo, né? O versículo 37 agora, uma coisa interessante também é que o fariseu convidando Jesus ali, poderia ser que tinha um interesse também de que Jesus Cristo se unisse à seita dos fariseus ali, porque Jesus Cristo já estava fazendo milagres, muitas coisas, e seria muito bom ter Jesus Cristo no grupo deles, né? Mas não dava para transformar Jesus num fariseu, não, né? Jesus Cristo não iria fazer isso, não. Vamos lá, continuando aqui o versículo 37. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, aqui é um eufemismo, né? Quando diz uma pecadora. Esse é um título que os judeus davam, especificamente usada para uma mulher que praticava prostituição, tá bom? Mas aí, como o termo é muito forte, a gente vê que Lucas ele não usa esse termo, e aí ele usa o termo que os judeus usam, uma mulher pecadora. É um pecado específico
que a mulher cometia, tá bom? Mas que aqui a gente pode ver que ela já o abandonou e está arrependida, né? Então essa mulher que estava na cidade, é uma mulher pecadora, como diz Lucas, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, né, com unguento. Vaso de alabastro, né, é como se fosse uma caixinha de pedra, mas é uma pedra translúcida, né, meio transparente, na qual colocava um precioso unguento, que é um óleo cheiroso, tá bom? Usado ali, um óleo cheiroso. Então ela entra, né, ela já sabia que Jesus Cristo estava lá e ela leva esse vaso de alabastro com um unguento dentro ali. Bom, e ela entra ali na casa. Pessoas podem estranhar, mas como que ela entrou, né? Bom, quando Jesus Cristo foi convidado para fazer a refeição na casa do fariseu, não era simplesmente comer, mas também para ensinar, para compartilhar uma mensagem. Então a porta ficava aberta e a mulher entrou também nessa ocasião aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. É o versículo 38. E e estando por detrás, os seus pés, né? E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os seus cabelos na sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhe com um unguento. Então essa mulher chegou ali por trás, né? Pegou nos pés de Jesus Cristo e começou a chorar nos pés de Jesus ali, né? E aí ela secou com o cabelo dela e começou a ungir o pé de Jesus Cristo com aquele unguento ali, tá bom? Então foi isso que ela fez. E olha, uma coisa que eu gostaria de comentar, né? Quem de nós não gostaria de estar com uma celebridade numa mesa, num almoço, né? Como nós se sentiríamos? Qual é a pessoa que você tem muita estima, né? Você gostaria de almoçar ali ou frequentar o camarim VIP, né, dessas pessoas? Aqui, a pessoa mais importante estava na mesa, que era Jesus. Onde é que você gostaria de estar na mesa, né? Você gostaria de estar de frente com Jesus, ao lado de Jesus para abraçar ele? Eu confesso que eu gostaria de estar no melhor lugar dessa mesa, que é onde essa mulher estava, aos pés de Jesus. Esse era o melhor lugar para estar nessa mesa, aos pés de Jesus, que foi exatamente o lugar que essa mulher estava aqui, tá bom? Fazendo ali, lavando, né, os pés de Jesus Cristo com lágrimas, enxugando com os cabelos e ungindo ele com um óleo ali, um óleo perfumado, tá bom? Essa parte que ela estava chorando, né, enxugando ali, demonstra muita humildade e arrependimento, tá bom? A parte que diz que ela chegou por trás, né? Acredito que ela estava tão arrependida dos erros dela, e ali muitas pessoas buscavam a Jesus para ter uma cura física, né? Ou seja, leproso, aleijado, coxo, várias pessoas ali, né, que tinham alguma enfermidade iam até Jesus para buscar essa cura física. Essa mulher veio buscar uma cura espiritual. Jesus Cristo já havia perdoado o pecado do paralítico, a fama dele já havia se espalhado e agora essa mulher veio especificamente ali buscar a cura, né, dos seus pecados ali também, tá bom? Então vamos lá, o versículo 39 diz aqui, ó. E quando viu isso, o fariseu que tinha convidado falava consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia a qual mulher que o tocou, porque é pecadora, né? Novamente usando o eufemismo aqui, falando a palavra pecadora, né? Para a mulher que fora antes aqui da prostituição. Aqui, a gente vê que ele está falando consigo mesmo no seu pensamento. Veja que ele está julgando Jesus. Ah, esse não é profeta, né? Se ele fosse profeta, ele não ia deixar. Os fariseus jamais deixaria a mulher pecadora tocar neles, né? Para eles ficariam impuros. Então eles ficam muito surpresos quando Jesus permite, né, que a mulher... Aliás, houve um silêncio total, porque aqui o próprio fariseu está falando consigo mesmo, ou seja, com a sua mente, né, no seu pensamento. Jesus poderia em qualquer momento despedir a mulher e ela não faria nada, iria embora. Porém, não, ele permitiu. E a mulher também não falou nada, ela só foi lá, começou a chorar, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, secar com os cabelos e ungir ali com um unguento, né? E aqui eu acho que o silêncio mais notável para mim foi o da mulher, porque a ação dela vale mais do que 1000 palavras, né? Tem muita gente que fala,
e não faz nada. A mulher veio com toda a sua ação ali, não precisou dizer uma só palavra e estava adorando ao Senhor Jesus aqui nesse momento. Então isso aqui me tocou bastante também. Vamos continuar aqui, vendo aqui, né? O fariseu julgou que Jesus Cristo não era um profeta, por causa disso. Já estava pensando mal de Jesus ali, né? Então vamos continuar aqui o versículo 40. E Jesus respondendo disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Observe que Jesus quebrou o silêncio, né? Tava todo mundo imóvel ali, vendo aquela cena ali da mulher fazendo aquela ação, né? De lavar os pés de Jesus com as lágrimas, secar com o cabelo, pôr um unguento ali. E Jesus quebra o silêncio, né? Dizendo para o fariseu, né? O nome do fariseu era Simão. E aí, uma coisa tenho a te perguntar-te, né? E aí o fariseu, hipocritamente, né? Ele diz, dize, mestre, por que eu digo que ele foi um hipócrita, ou seja, um falciana, né? Eu acho que essa palavra nem tem em português, né? Eu já vi algumas mulheres falar, uma falciana lá, né? Uma pessoa falsa. Ele está sendo falso aqui porque no pensamento dele ele estava julgando Jesus Cristo, que ele não era profeta. Mas quando Jesus Cristo quer fazer uma pergunta para ele, ele se dirige com reverência a Jesus Cristo, dizendo, diga, mestre, né? Então, aqui eu acredito que ele foi um pouco falso aqui na parte dele aqui. E aí, então, Jesus Cristo vai dizer para ele, né? Versículo 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos a dívida e disse, pois a qual deles o amará mais? Bom, a gente tem que ver aqui que a dívida de um era maior do que a do outro. Mas a dívida que tanto faz. O exemplo que Jesus Cristo está dando aqui é que ambos não têm com o que pagar. Né? Mesmo aquele que devia só 50, ele não tinha como pagar. O que devia 500 também não tinha como pagar. Ou seja, aqui Jesus Cristo está falando da dívida do pecado. Claro que tem pessoas que pecaram mais do que outras, né? Então a dívida se torna maior. Mas tanto aquela pessoa que tem um pecado maior, como aquela que tem menos pecados, todos necessitam de Jesus Cristo e ambos, nós dois, né, os dois aqui não tem como pagar. Todos necessitam da expiação de Jesus Cristo. Isso que é interessante aqui, né? Mas a pergunta que ele faz aqui é comparativa, realmente. Perdoando a dívida de ambos, né? Qual deles vai amar mais? E aí, Simão, ele pega e diz aqui, né, no versículo 43, Simão respondeu e disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou, né? E disse-lhe Jesus, julgaste bem, né? Ou seja, ele falou, aquele que foi perdoado mais, né, vai amar mais, porque ele vai ser mais grato, porque a dívida era maior. E aí Jesus Cristo pegou e concordou com ele, julgaste bem, ou seja, nota 10 para você, fariseu, nota 10 para você, Simão. Você respondeu certinho. Isso é a teoria. E na prática, será que a gente está perdoando as pessoas? E aí ele volta-se, né, para a mulher aqui, para ensinar uma lição aqui a Simão também. Vamos continuar aqui, ó, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, essa parte é muito, eu amo essa parte, porque ele volta o seu olhar para a mulher, que está ali no chão, né, ali aos seus pés, né, ungindo, fazendo uma massagem com óleo nos pés de Jesus Cristo, subindo aquele aroma gostoso, aquele óleo perfumado. Então ele olha para a mulher, mas ele está falando com quem? Com Simão. Então ele volta-se para a mulher, mas ele está falando com Simão. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e ainda enxugou com seus cabelos. Né? Era costume no Oriente Antigo, quando o visitante era convidado para casa ali, a pessoa ia lá e lavava. A pessoa não, ele chamava um servo e o servo dele ia lá e lavava, né? Era um trabalho de servo ali, lavar os pés ali, porque as ruas eram empoeiradas, viajantes, então acumulava muita terra ali, né? Nos pés ali, né? Na sandália. Então a pessoa quando chegava, era uma cortesia daquele que convidou, mandar lavar os pés. E aqui Jesus Cristo está fazendo então uma comparação, e isso deve ter sido horrível, né, para o fariseu, porque ele está comparando ele com aquela mulher pecadora, né?
E aí ele pega e fala que ele não foi cortês, né, de lavar os pés, mas aquela mulher foi, né, e lavou com suas lágrimas e enxugou ali com os cabelos, né. Aqui também, quando Jesus Cristo diz, né, vês tu esta mulher, né, ele está convidando o fariseu a olhar a mulher com o olhar que ele vê, tá bom? Como que Jesus Cristo vê essa mulher? O fariseu nós já vimos, que ele falou uma mulher pecadora, tá bom? Ele vê ela dessa maneira, mas não é assim que Jesus Cristo vê ela. E ele está convidando ele a ver essa mulher da maneira que ele vê. E Jesus Cristo vê ela pelo que ela é, pela ação que ela está fazendo, não pelo que ela fez no passado. É interessante isso aqui. Vamos continuar aqui, ó, versículo 45. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de beijar os pés. Ósculo, né, é o cumprimento com um beijo no rosto, né? Então isso é ósculo, né? O apóstolo Paulo sempre chama de ósculos santos, né? Cumprimentar as pessoas, ser alegre na igreja, cumprimentar as pessoas. Tem lugares que não tem o costume aí de beijar no rosto, né? O meu bispo tem, né? O bispo Maurício Miguel, ele beija os homens no rosto ali, nós beija ele, tá tudo certo, né? Mas aqui em São Paulo a gente tem o costume, né? Alguns fazem a prática, outros não, de cumprimentar com um beijo no rosto ali, né? Mas aqui o que Jesus Cristo está comparando é isso, que os judeus também tinham essa prática, e aí ele não foi recebido com beijo, né? Pelo fariseu Simão. Mas a mulher, desde quando chegou, não cessou de beijar os pés de Jesus ali, né? Então ele está fazendo a comparação aqui novamente entre a mulher e o fariseu. E aí ele diz: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento, né, com óleo cheiroso aqui. Ele não ungiu, também era um costume ali quando a pessoa ia comer, derramava-se um óleo, né, na cabeça da pessoa e subia um aroma gostoso ali, né? Então a pessoa ficava cheirosinha. E a mulher fez isso com os pés de Jesus. Então ele está fazendo essa comparação aqui, tá bom? Versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então ele faz aqui a comparação aqui, né, de a mulher ela ama muito, porque muitos pecados ela teve e ela foi perdoada de todos esses pecados. Mas aquele que pouco é perdoado, né, pouco ama. Ele faz essa comparação aqui, tá bom? Então, a pergunta eu tenho para nós, né? Nós guardamos o dia do Senhor, né? Por que nós guardamos o dia do Senhor? Será que é porque nós amamos ao Senhor, né? Ou outra pergunta, por que eu guardo a lei do dízimo? Por que eu devolvo o dízimo? Será que é para que o devorador, né? Para repreender o devorador ou porque eu amo ao Senhor? Então, nós devemos amar ao Senhor, fazer as coisas por amor a Deus, tá bom? Vou finalizar a mensagem aqui, versículo 48 e 49, né? Aqui a gente viu também, quando ele fala aqui que os seus muitos pecados te são perdoados, aqueles que estavam à mesa com Jesus criticaram, né? Falaram assim, quem pode perdoar pecado? Como assim, né? Novamente ali, tendo crítica, né? Isso aconteceu também lá em Lucas capítulo 5, o versículo 20, deixa eu ver se eu anotei aqui. Bom, eu acho que foi lá no versículo 20 e 21, né, que fala sobre quando Jesus Cristo curou o paralítico e curou os pecados dele também, né? E quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, Jesus Cristo, ele é o Deus, né? Então, ele tem o poder e a autoridade ali para curar os pecados da pessoa. Versículo 48 e 49, para terminar, diz assim: os teus pecados te são perdoados, né? Então as pessoas julgaram ali Jesus por essas palavras, né? E aí ele disse para a mulher, aqui no versículo 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz, né? Então é muito interessante que Jesus Cristo curou ela, perdoou os pecados, mas ele disse, vai-te em paz, tá bom? Por quê? Porque às vezes nós também precisamos nos perdoar. Tem pessoas que passaram por um longo processo de arrependimento e elas ficam se martirizando com aquilo. Se está resolvido para Deus, está resolvido. Como dizem Doutrina e Convênio, eu, o Senhor, mas não me lembro dos pecados anteriores. É uma vida nova para frente. Então a gente não tem que ficar se martirizando. Se resolveu, resolveu, tá bom? A gente também tem que aprender a se perdoar
para levar uma vida melhor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.